falei para vocês, né, na aula passada, hoje nós vamos usar a gramática, ok? Vocês vão pegar a gramática de vocês e abrir aí no capítulo 3, lá na página 35, tá certo? Onde nesse capítulo vai falar sobre a mesma coisa que nós já estudamos lá no livro de vocês, sobre os pronomes relativos e sobre as orações subordinadas adjetivos. A gente já estudou isso, né, no livro, mas a gramática traz algumas informações a mais para a gente. Quem é que poderia começar lendo aí para mim? Ok, Laura. Vou justificar. Como é que alguém poderia ler para mim aí essa parte dos pronomes relativos? Página 35. Pode ler, Lisa. Também, Isabelle. Saudades de vocês e das nossas aulas Tá me presenciais. escutando? Estou, Lisa. Pode começar. Pronomes relativos. No capítulo anterior, vimos que as orações subordinadas substantivas, quando se apresentam desenvolvidas, são introduzidas por uma conjunção integrante, que ou se. Essa é uma das principais características desse tipo de oração. Nesse capítulo, estudaremos as orações subordinadas adjetivas. A principal característica dessas orações são introduzidas por um pronome relativo, uma palavra que, como o próprio nome indica, relaciona as orações. A seguir, vamos conhecer o importante papel desses pronomes, utilizando como tema indisciplinar o conceito de matéria e energia. Pronto, então a gente já viu aí sobre o pronome, né, relativo, que é o pronome que retoma o que já foi falado na frase. Pode continuar, Lisa, na página 36. Para começar, com atenção o texto a seguir. O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor, pelos seres que estão em seu meio, pelo som, pela luz, enfim, por tudo que seus 5 sentidos podem captar. Com o tempo, ele percebeu que, mesmo muito diferentes, por exemplo, a água, o ar, um cão, uma pedra e uma pessoa, algo em comum entre eles, são constituídos de matéria. Podemos dizer que a matéria é tudo aquilo que tem massa, com um determinado volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. A matéria pode se apresentar em um dos dois diferentes estados físicos. São eles, gás, gás, gás líquido ou sólido. Pode ser imensa, como uma montanha, ou mesmo minúscula, como uma bactéria. Do ponto de vista humano, a matéria pode ser visível ou não. O ar que respiramos, por exemplo, possui massa e ocupa o volume que contém, composto de muitas substâncias, como gases, poeira, e está por todos os lados. Pensando consideravelmente sobre a Terra, aproximadamente 6 quadrilhões de toneladas, podemos sentir-los forte ou fraco. No entanto, para nós é completamente visível. Pronto. Então, aí nesse texto ele traz aí várias orações, né, com o uso do pronome relativo, que é o que é o pronome relativo, que a gente viu que pode ser conjunção, né, mas nas orações subordinadas adjetivas funciona como um pronome. Lisa vai continuar lendo? Ou alguém quer ler? Vai eu mesmo. Pode ler. Vamos observar um trecho do primeiro período do texto.
O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor, pelos seres que estão em seu Seu meio. meio. 1. O ser humano sempre se interessou pelo universo. 2. O universo está ao seu redor. Para entendermos o que é o pronome relativo e sua função, vamos pensar na forma como essas duas orações foram unidas no texto. A palavra que exerce, neste caso, a função de conectar as duas orações, certo? Mas se analisarmos bem, esse não é o seu único propósito. Na verdade, ela tem três funções. 1. Retomar um termo da oração anterior, neste caso, o universo. 2. Conectar ambas as orações, como vimos acima. Transporto uma delas em uma oração adjetiva, o que veremos mais à frente. Desempenhar uma função sintática. É sujeito, complemento ou adjunto da oração. Transportar. Pronto. Aí, traz o que no livro de vocês também trouxe, só que um exemplo diferente. Duas orações, né, separadas, que tem aí. O ser humano sempre se interessou pelo universo. Oração 1. O universo está ao seu redor. Então, com o pronome que, é possível eu juntar essas duas orações, formando um período, né? Formando uma oração, sendo que uma vai ser a oração principal e a outra, no caso aí, vai ser oração subordinada adjetiva. Aí fala mais embaixo que o pronome tem três funções, né? Retomar o que já foi dito anteriormente, para que não fique repetitivo, conectar os termos da oração e desempenhar um papel sintático dentro dessa oração. Tá, ok, pessoal? Assim, em vez de duas orações isoladas, temos um único período composto a partir de uma transposição. Foi o que eu acabei de explicar. Ao invés de você ter duas ali orações que estão separadas, com o pronome que, é possível juntar as duas e formar apenas um período, né? Com várias orações. Lisa, vai continuar lendo? Veja mais um exemplo. Ou alguém quer ler? Pessoal? Página 31. Vou continuar a ler. Primeiro, o ser humano sempre se interessou pelos seres. 2. Os seres estão em seu meio. Mais uma vez, temos a palavra que acumulando as três funções descritas acima. A de retomada, os seres, e de conectivo, e a sintética, sujeito. Perceba que a segunda oração tem no período Lisa, pronto, pode continuar. que introduz essa oração, como sujeito do verbo estar, em substituição e os seres. Palavra que é classificada assim, tanto num caso como em outro, com o nome relativo, ou seja, ao mesmo tempo torna o termo que o antecede substituindo em outra oração no mesmo período. A interliga orações. Apesar de o que ser um pronome relativo mais empregado na língua portuguesa, há também outras funções específicas. Veja. Pronto. Então, o que é que ele diz aí? Que função retorna o substantivo. Lê já, atualiza. Só para explicar essa parte aí sobre o pronome relativo. Que diz assim, que tanto ele retoma o termo da oração, que já foi falado, né, anteriormente, como eu já havia falado, para que esse texto não fique repetitivo, como ele liga as orações. Ele retoma algo que já foi dito, como ele também interliga essas orações. Ele conecta essas orações para formar apenas um período.
Apesar na nossa língua a gente usar mais rotineiramente, né, costumeiramente, o pronome que, relativo, não sendo apenas o que. Aí, no primeiro exemplo do quadro, eu tenho o pronome que, né, que tem como função, retoma um substantivo que designa pessoa, coisa ou lugar. A gente viu um quadro parecido com esse no livro. Aí tem os exemplos. O ar que respiramos, a água que está no estado sólido. Então, esse que aí, na primeira oração, se refere ao ar. E na segunda oração, se refere à água. Tá ok? Nós temos também o pronome relativo quem. Pode ler, Lisa. Qual a função do pronome quem? Retorna um substantivo que designa pessoa, coisa ou lugar. Quem retorna um substantivo que designa pessoa. O qual, em variações, retorna um substantivo que designa pessoa ou coisa, por isso é usado como equivalente a que. Onde retorna um substantivo que designa lugar, cujo retorna um substantivo expressando a relação de posse. Pronto. Então, nesse quadro aí, a gente tem alguns exemplos de outros pronomes relativos. O quem, que é quando eu me refiro a pessoa, eu uso quem. Aí tem aí o exemplo. Albert Einstein foi quem descobriu que a matéria, na verdade, é energia extremamente condensada. Então, esse quem aí está se referindo à pessoa, que é o Albert Einstein. O qual tem o mesmo, ele é equivalente ao pronome que, tá certo? Então, ele tem a mesma função do pronome que. E tem o pronome onde, que é quando eu falo de lugar, e o pronome cuja, né? Cujo, que é quando retrata de posse. Desses pronomes aí, eu acredito que o cujo é o que menos se usa. A gente tem mania de falar, de usar mesmo sempre o pronome que. Por exemplo, essa frase aí que tem assim, ó, do Albert Einstein, né, que eu acabei de ler. Albert Einstein foi quem descobriu que a matéria é, na verdade, energia extremamente condensada. Qual o costume que a gente tem de escrever ou de falar essa frase? Seria mais ou menos assim. Albert Einstein foi que descobriu. A gente sempre tem a mania de querer usar o pronome relativo que, mas tem um pronome relativo aí específico para cada situação, né? Se fala de lugar, eu uso onde. Se fala de pessoa, eu uso o quem, tá certo? Aí vai depender do contexto, para você saber qual é o pronome relativo que você deve usar, ok? Página 39. O pronome relativo empregado em todas as variedades da língua portuguesa é o quê? Pois é muito mais simples que o qual e as suas variações, por exemplo. E é usado para coisa, pessoa e lugar. Então, a gente usa muito o pronome que, né? Como eu havia dito aí anteriormente. Embora a gramática normativa imponha a obrigatoriedade de usarmos o relativo onde apenas para substituir termos substantivos que indiquem lugar, nem sempre essa substituição será adequada às normas de uso. Ou isto soa meio esquisito. Nesses casos, prefira empregar o que ou o qual. Observe. O país onde visitamos é incrível. Nesse caso aí, esse onde fica inadequado. Até em você ouvir essa frase já soa de uma forma esquisita. Então, você já sabe que está inadequado nesse caso. Ok? Lisa, vai continuar lendo? Ou posso continuar? Ou alguém quer ler?
Vamos, pessoal, só tem a Lisa aqui na sala. Eu vou ler aqui. Ok, Letícia. É preciso. Pode ler. É preciso atenção. É preciso atenção para não confundir a função do que. Como vimos no capítulo anterior, essa palavra pode funcionar também como conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva, como pronome relativo que pode ser substituído por o qual e variações, o que não acontece quando se desempenha a função de conjugação integrante. Observe. É preciso entender que os átomos formam as mais diferentes matérias. Os átomos formam as mais diferentes matérias que existem. Pronto. Só chamar atenção mais uma vez para isso. Se no caso eu colocar lá na prova, né, por exemplo, para vocês indicarem, eu colocar várias frases, né, 4 opções de frase, que tem a palavra que. E pedir para você marcar aquela que tem só que o que funciona como pronome relativo. Como é a melhor forma para você saber disso? Eu já falei na aula passada. Alguém pode me dizer, alguém sabe me dizer, como é que eu sei que o que é pronome ou que é conjunção? Hein, pessoal? Vocês saberiam se eu passar uma questão dessa na prova? Para você saber se é pronome ou conjunção, a forma mais simples é você trocar esse que pelo o qual e as variações, ou seja, o qual, a qual, os quais e as quais. Se você trocar por essas expressõezinhas e a sua frase tiver sentido, né, continuar com o mesmo sentido, esse que aí está funcionando como pronome relativo. Se não funcionar, se a frase ficar estranha, esse que aí é uma conjunção integrante. Porque vocês viram que quando a gente estudou as orações subordinadas substantivas, a gente também usava muito a palavra que. Só que nas orações subordinadas substantivas, o que funcionava como conjunção. Nesse capítulo aqui das orações adjetivas, o que funciona como pronome relativo. Então, ele muda. Então, para vocês saberem, a forma mais fácil é essa. Se trocar por o qual, os quais, as quais, os quais, e sua frase continuar com sentido, é pronome relativo. Se não, é conjunção integrante. Ok? Vai continuar, Letícia, a leitura? Na página. Estou. Pode ler. Na prática, o relativo cujo está caindo em desuso. Mesmo em situações de comunicação formal, ele praticamente não é utilizado. Em seu lugar, normalmente, empregamos o que. Embora esse uso seja comum, a gramática normativa ainda o condena, explicando que o relativo que não expressa relação de posse. Portanto, de acordo com a gramática normativa, são inadequadas construções como: a matéria possui uma propriedade que é a principal característica é a capacidade de ocupar um espaço delimitado. A tendência que a matéria tem de manter a situação ao se encontra é uma propriedade que o nome é inércia. Pronto. Pessoal, meu celular está descarregando, deixa eu só conectar ele aqui ao carregador, tá certo? A gente continua daqui a pouco, rapidinho.
Pronto, pessoal. Continuando aí. O que é que está dizendo aí nessa parte desse texto? Que, embora a gente não use muitas vezes o cujo e use o que ao invés de usar cujo, a gramática normativa condena esse uso. Por quê? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Na frase, aquela é a casa, eu vou falar a frase, vocês vão me dizer qual é o correto ser usado. Tá certo? Se é o que ou se é o cujo. Aquela casa é a casa cujo telhado caiu. Ou ficaria correto, aquela casa é a casa que o telhado caiu. Nesse contexto, segundo a gramática normativa, o que é correto usar? O que ou o cujo? Exatamente, Sara. Por que a gramática normativa condena o uso do que? Mesmo que a gente use constantemente, mas a gramática normativa considera essa forma de uso incorreta. Porque o cujo é o pronome que dá uma ideia de posse. O que, como a gente viu, ele pode falar de coisa, pessoa ou lugar. Mas o cujo é o pronome que tem uma ideia de posse. Quando eu digo assim, como é essa ideia de posse? Que eu não estou entendendo. Né? Alguém pode perguntar. Quando eu digo assim, aquela é a casa cujo telhado caiu. Por que é que isso está dando uma ideia de posse, pessoal? Vocês poderiam me dizer? A ideia de posse aí é porque o telhado, eu estou falando daquela casa, e o telhado que eu estou falando é daquela casa. A ideia de posse nesse. Exatamente, Sara, é isso mesmo. Então, por mais que a gente não use, né, a gramática normativa ainda condena o uso do que nesse caso específico, tá certo? Então, numa redação, por exemplo, vocês devem usar o cujo, se estiver dando essa ideia de posse. Por mais que na fala a gente use o que, a gramática condena. Então, numa prova do Enem, por exemplo, se tivesse ideia aí no texto de vocês e o corretor da prova ler o texto e tiver que, ao invés de cujo, você já perde aí alguns pontos, né? Por conta disso. Já que eles levam em consideração, obviamente, a gramática normativa, tá certo? A 2, no ponto 2, tem assim, a importância dos pronomes relativos na coesão textual. Vocês vão ver aqui que importância tem se usar esses pronomes para que o texto de vocês tenha, além de coerência, tenha também coesão. Tá certo? Quem é que pode ler aí? Essa página 40? Arthur, Camille, Evelyn, Ian, Ingrid, Isabelle, Ítalo, Joana, João Lucas, Matheus, Júlia, Laura. Alguém pode ler? Lavínia, Letícia L, Maria Lúcia, Natália, Patrícia, Sara e Suiane. Né? Tem um monte de gente aí nessa aula. Quem é que poderia ler? Ou vocês preferem que... Oi. Essa parte aqui, a importância dos pronomes relativos na conexão textual. Isso, na coesão textual. Vai ler, Isabelle? Vou ler. Vou. Ótimo. Como vimos nos exemplos apresentados até agora, os pronomes relativos retomam ou reiteram termos citados anteriormente em uma oração. Essa retomada é de grande importância para a fluidez do texto. Observe. Texto 1. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz, do sol e das moléculas de CO2. Essas moléculas de CO2 estão no ar.
Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos. Os seres humanos precisam dele para quebrar as moléculas de glicose. Os seres humanos ingerem essa glicose quando comem uma fruta, por exemplo. Essa quebra, essa quebra libera no organismo energia. Precisamos de energia para viver, e as sobras nos liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas a CO2, tão essencial para as plantas para fabricar glicose. Como você pode perceber, esse texto apresenta vários termos repetidos de maneira desnecessária. Utilizando os pronomes relativos, poderemos torná-los mais coesos. Veja. Texto 2. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz, do sol e das moléculas de CO2 que estão no ar. Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos, os quais precisam dele para quebrar as moléculas de glicose que ingerem quando comem uma fruta, por exemplo. Essa quebra libera no organismo a energia de que precisamos para viver, e as sobras nos liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas a CO2, tão essencial para as plantas, para fabricar glicose. Continua, tia. Pronto. Só uma observação, né? Como o próprio livro de vocês já disse, a gramática. Vocês têm aí praticamente o mesmo texto, né? Porém, vocês têm um texto muito repetitivo e um texto onde se faz o uso dos pronomes relativos. Ou seja, texto 1, né, está bem repetitivo os termos aí, e no texto 2, o livro, vamos dizer assim, que faz uma correção desse texto 1, de como ele ficaria mais coeso, ok? Pode continuar, Isabela. Perceba que no primeiro caso a leitura é complicada e pouco econômica, uma vez que o texto repete termos desnecessariamente com os pronomes relativos. Podemos não só facilitar a leitura, como também relacionar semanticamente as orações. Pronto. Então, terminou aí a parte que fala dos pronomes, né? Vocês já viram os pronomes que existem, aí além do pronome que facilitam aí essa retomada de termos que já foram ditos anteriormente, que conectam termos, e a importância que esses conectivos, esses pronomes relativos, têm em um texto, né? Seja para que o texto fique mais coeso, fique um texto melhor de se ler, tá certo? Então, essas são as importâncias dos pronomes relativos. E por que é que esses pronomes relativos vem sendo bem explicado antes de nós estudarmos as orações subordinadas adjetivas? Porque vocês vão ver que nas orações subordinadas adjetivas, a gente sempre tem o uso, na maioria das orações, do pronome relativo, ok? Para terminar essa explicação, que a gente já deu no livro, já vimos, já discutimos, vamos terminar aqui com as orações subordinadas adjetivas, que são quais tipos, hein, pessoal? Que são 2 tipos. Quais são esses tipos de orações adjetivas? Restritiva e explicativa. Pronto. Exatamente, pessoal. Restritiva e explicativa. Aí vocês vão ver aí alguns outros exemplos, tá certo? Do que a gente já viu no capítulo 3 do livro de português de vocês. Vai continuar a leitura, Isabelle? Ou alguém mais quer ler, que ainda não leu? Natália? Oi, tia. Pode ler. Vai, vou ler. Pode ler. Relações subordinadas. Estudar os pronomes é de grande importância para compreender o nosso assunto. As relações
adjetivas. Atuam no período como substantivo e, de acordo com essa função, assumem as funções sintáticas destes. As orações subordinadas adjetivas assumem, assim, como o nome sugere, a função de um adjetivo. Daí a importância de estudar com os pronomes relativos. São eles que introduzem as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem expressar duas relações de sentido. Vamos ver agora quais são elas. Restrição. A oração adjetiva restringe o sentido do termo que adjetiva. Observe a oração subordinada adjetiva. Observe que a oração subordinada adjetiva restringe o sentido do termo a que se refere. Elementos da natureza, isto é, mencionam-se apenas os elementos que se permitem observar, que estão ao alcance dos nossos sentidos. Todos os elementos da natureza que podemos observar recebem o nome de fenômeno. A propriedade da matéria que é mais básica é a impenetrabilidade. A compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de reduzir seu volume quando sofre determinada pressão. O grau de deformação que a matéria pode sofrer depende do grau de pressão e da sua própria condição. Pode continuar. Explicação. A oração adjetiva explica o tema a que se refere. A energia, que não é fácil de definir, pode ser sentida a todo momento. Observe que a oração que não é fácil de definir explica o termo energia. Por esse motivo, funciona como um adjetivo. Veja outros exemplos de orações adjetivas e explicativas. Os fenômenos biológicos, os quais dizem respeito aos seres vivos, são estudados pela biologia. Os fenômenos físicos e químicos, cujo conceito vinha em ciência, são estudados no nono ano. Pronto. Esses dois assuntos aí, eu acho que vocês já compreenderam, já perceberam bem. O restritivo restringe a oração, e o explicativo, como o próprio nome já diz, explica a oração. E tem um detalhe. Na oração adjetiva explicativa, se você tirar a parte explicativa, né, a sua oração vai continuar com sentido. Porém, se você tirar esse termo explicativo, não vai ser mais uma oração adjetiva explicativa. E vem também entre vírgulas ou entre travessão, tá certo? Então, é bem simples de você perceber quando a oração é explicativa, ok? Mas não vão apenas pelas vírgulas, tá certo, pessoal? Quando vocês forem responder questões sobre isso, observem bem as frases, se ela está restringindo ou se ela está explicando. Aí, nessa página 44, tem informações que não tem no livro de vocês, se eu não me engano. Tá certo? Pode terminar de ler, Natália? Post. Orações subordinadas adjetivos reduzidas. Vimos no capítulo anterior que as orações subordinadas substantivas podem assumir uma forma desenvolvida, introduzida por conjunção integrante mais verbo conjugado, ou reduzida, sem conjunção mais verbo no particípio. Também as orações adjetivas podem se apresentar na forma reduzida. Nesse caso, o verbo assume uma de suas formas nominais, particípio, gerúndio ou infinitivo. Veja. Todos os elementos da natureza observados pelo homem são chamados de fenômeno. A física quântica é uma ciência de qualquer acadêmico. O moinho de vento utilizado para moer uma grande quantidade de cereais é uma das formas mais antigas de utilização da energia da natureza. Pronto. Nesse caso aí, pessoal, qual é a diferença das orações que não estão reduzidas para essas orações aí reduzidas? Onde a Natália leu aí no primeiro parágrafo, diz que o verbo assume uma de suas formas, particípio, infinitivo, particípio ou gerúndio, para refrescar a mente de vocês. Não sei se vocês lembram, mas quando o verbo está no infinitivo, é como quando ele está assim, por exemplo, cantar, terminado em AR, ER ou IR. Ele está no infinitivo. Quando esse verbo vai para o particípio, por exemplo, cantar, no particípio fica cantado. E quando ele vai para o gerúndio, né, o cantar, ele fica cantando. Observem aí na frase 1, que diz assim, na primeira oração:
Todos os elementos da natureza observados pelo homem são chamados de fenômeno. Observem aí o verbo observar, que está no particípio, observados. Como é que ficaria essa oração se eu fosse usar a minha oração, se eu fosse usar o pronome relativo, pessoal? Como ficaria essa frase? Essa oração? Ó, preste atenção. Todos os elementos da natureza observados pelo homem são chamados de fenômeno. Como é que essa oração poderia ficar se ela não tivesse sido reduzida? Vocês sabem me dizer? Ela ficaria assim, ó. Todos os elementos da natureza que são observados pelo homem são chamados de fenômeno. Ia ter aí o pronomezinho relativo, né, que a gente estudou, o que, tá certo? Nessa oração não tem a presença do que. O verbo está logo no particípio, o que não deixa de fazer sentido na minha oração. Entenderam, pessoal? A atividade de casa de vocês vai ser ótima. Vai ser página 45 até a página 48, tá certo? Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Quando vocês fizerem a atividade, vocês me enviem as fotos da atividade. Por lá. Tem gente que está escrevendo as respostas, digitando. Dá mais trabalho. Então, é melhor para vocês tirarem as fotos da atividade e me enviarem, tá certo? Para que eu saiba que vocês estão fazendo essas atividades. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até a próxima aula.